Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, no nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma live mais uma vez, né? Eu juntamente com o Léo Cabral. Vou convidar ele daqui a pouquinho. Ele acabou de entrar aqui. Para que nós possamos conversar mais da palavra do Senhor. Aleluia! Fernando Borges, seja muito bem-vindo aí na nossa live aí. E aí, Léo, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Felipe. A paz, tudo bom, graças a Deus. Boa noite também a todos que estão aí. Já chegou a Raquel, Fernando Borges, quem estiver assistindo depois também. Muito boa noite para vocês. Amém. Vamos fazer uma oração, né, para podermos iniciar nossa live. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja na direção dessa live, Pai, e que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Que as pessoas que ouvirem aqui essa live, Pai, possam ser edificadas, ó Pai, de uma forma poderosa pelo Senhor. No nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo. Eu senti no coração de poder aprofundar um pouco na pessoa dele, porque muitos, às vezes, sabem da existência do Espírito Santo, mas pode surgir muitas dúvidas que as pessoas não têm muito conhecimento, ou talvez muito aprofundamento, né, na pessoa dele. Então aí nós vamos fazer essa live hoje pensando nesse assunto. Não é mesmo, Léo? Isso sim, com certeza, né? Que a pessoa de Deus que está conosco, que o próprio Jesus disse que enviaria para poder habitar conosco, é o Espírito Santo. Então, para a gente começar aqui, nós já acabamos de falar, né? A pessoa divina que Jesus enviou para habitar conosco é o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós vamos ver aqui na Bíblia alguns textos bíblicos que mostram características, ações do Espírito Santo que mostram que ele age, que ele é uma pessoa mesmo e tem essas características. Vamos lá. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, nós vemos que o Espírito Santo pensa, pareceu bem a ele, então ele pensou. Só antes de eu falar aqui, eu esqueci de dizer, pessoal, hoje a nossa live vai ter muito texto bíblico. Hoje, assim, você pode pegar papel e caneta e anotar, porque nós vamos ver na Bíblia sobre a pessoa do Espírito Santo, como o próprio Deus revelou-se, como o próprio Espírito Santo fala dele na palavra, que foi ele que guiou o escrito de toda a Bíblia, ok? Então, a primeira coisa, nós vemos que o Espírito Santo pensa, ele tem um pensamento próprio. Nós lemos Atos 15, 28, que pareceu bem ao Espírito, e a nossa, falando aqui, né, dos apóstolos lá em Atos, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, ele tem pensamento. Exatamente. E aí a gente vê que o Espírito Santo, de alguma forma, ele não está sujeito a nós, mas é nós que nos sujeitamos a ele. Então, nós temos a nossa opinião também, igual, por exemplo, ele pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, assim, a igreja estava tendo um pensamento próprio também. Só que o pensamento da igreja estava unida ao pensamento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele pensa, ele tem opinião própria, ele tem o pensamento dele para poder decidir qualquer coisa a respeito da igreja. Pode prosseguir. Ok. Segunda coisa que nós vamos ver é João 14, 26. João 14, 26 vai falar o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Inclusive, Jesus diz que ele vai ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo ensina. Então, uma obra que ele faz em todo cristão, toda pessoa que tem essa ação do Espírito Santo, que tem a pessoa do Espírito Santo habitando nele, é que ele ensina a essa pessoa todas as coisas.
É verdade. E aí, quando fala todas as coisas, é todas as coisas, não é alguma. Aí eu tenho até um testemunho da pastora Raquel, esposa do pastor Drummond. Ela conta que no casamento dela, quando ela casou, no dia da lua de mel, né? Ela tem um tipo de feijão lá que ela gosta muito. E aí tem uma forma específica lá de fazer esse feijão. E ela não lembrava, não sabia como fazer. Ela tentou fazer um, parece que queimou, deu tudo errado. E aí o Drummond falando com ela, falou, não, eu peço comida pelo telefone, entrega aqui. Eu falei, não, mas eu quero aquele feijão. E aí ela lembrou da palavra, que o Espírito Santo ensina ela todas as coisas. Aí o que ela fez? Ela orou ao Espírito Santo pedindo para ele, baseado nessa palavra. E aí, quando ela foi dormir, ela sonhou e lembrou o dia que ela conversou com uma cozinheira a respeito desse feijão que ela gosta. E aí, imediatamente, ela já levantou e já começou a colocar o feijão ali de molho, parece que ela tinha que deixar antes, enfim. Aí ela já começou a fazer e dormiu de novo. No outro dia de manhã, ela já levantou e continuou fazendo, sendo lembrada do restante da conversa, para que o Espírito Santo ensinasse ela a fazer o feijão. Então, é um testemunho que eu gosto de comentar, porque é muito interessante. O Espírito Santo ensina, de fato, todas as coisas. Eu tenho um testemunho disso na minha vida. Na época de faculdade, eu de madrugada, estudando desesperado, que a prova era no outro dia, tô lá fazendo exercício e não conseguia acertar o negócio de jeito nenhum. Já tinha feito umas 3 vezes, sei lá, e nada. Aí eu parei, abaixei a cabeça e tô lá, Senhor Deus, me ajuda aqui, me socorre em nome de Jesus. Não é que na hora veio aquela ação, né? Deus agiu no meu coração, na minha mente ali, que na hora eu consegui ver o que eu estava fazendo errado, consegui fazer o negócio e continuei meus estudos. Ele é muito presente, ele realmente ensina todas as coisas. Então, pessoal, estão pedindo para repetir aqui, porque é o seguinte, hoje o tema da nossa live é pessoa e obra do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo na Bíblia como o Espírito Santo características dele, mostrando que ele é uma pessoa. Então, o primeiro que a gente leu foi Atos 15, 28, mostrando que o Espírito Santo tem pensamento próprio. Atos 15, 28. O segundo foi João 14, 26, que é onde o próprio Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Então, nós vimos que ele ensina. João 14, 26. Agora, vamos ao nosso terceiro ponto aqui. Ele intercede por nós, ele ora, ele intercede, ele ora por nós a Deus. Romanos 8, 27. Ele fala o seguinte, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós temos um intercessor junto a Deus, que é o Espírito Santo de Deus, está lá em Romanos 8, 27. Exatamente. E aí somente uma pessoa poderia fazer essa intercessão. A gente está pegando firmemente nesses pontos, para alguns pode parecer óbvio, mas por que nós estamos colocando essa questão de que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque muitos colocam o Espírito Santo como uma energia, como uma força, como, sei lá, alguma coisa que brota na pessoa, mas não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, literalmente. E aí, para poder respaldar que ele, de fato, é uma pessoa, nós estamos aqui estudando essas referências de ações do Espírito que somente uma pessoa poderia fazer. Então, isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. E aqui que a gente está vendo agora, ele intercede pelos santos. Uma energia intercederia por alguém? Sei lá, uma força intercederia por alguém? Não existe isso. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, é mais um ponto que mostra a obra dele. Ele intercede por nós. Então, ele está ali diante do Senhor, orando pela sua vida, orando por nós. E aí, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo está ali o tempo todo, intercedendo por nossas vidas. Isso. E outro ponto também, o Espírito Santo, ele tem emoções. Ele se entristece, ele fica feliz. Como qualquer pessoa, como Deus Pai, como Jesus, ele tem emoções. Inclusive lá em Efésios 4:30, fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Então, se o apóstolo está falando para não entristecer o Espírito Santo, é porque ele pode ser entristecido. Então, lá Efésios 4:30 mostra isso. Ele tem emoções tal como qualquer pessoa. Exatamente. Então, tem pessoas que não importa como que Deus possa estar pensando, como que o Espírito Santo possa estar sentindo. Eu falo por mim que muitas vezes, durante o dia, quando nas primeiras conversas com Deus, eu pergunto para Deus, como é que o Senhor está? Eu sei que parece algo estranho de se perguntar, mas eu pergunto para Ele, como o Senhor está diante dessa situação? Desse mundo? Eu tenho entristecido muito ao Senhor, o Senhor está muito triste comigo. Então, assim, às vezes eu faço essas perguntas para Deus. Então, Ele tem sentimentos, sim, ele tem essas emoções, nós precisamos nos preocupar. Será que Ele está feliz conosco? Outro ponto é que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente entristecer Ele, então significa que nós teremos menos força, porque nós estamos entristecendo Ele, já que a alegria do Senhor que é a nossa força, então nós temos que alegrar Ele o máximo que nós pudermos. Isso, até o Luciano, né, nosso pastor, ele sempre gosta de falar, né, que ele faz aquela pergunta, quem tá feliz com Jesus? Aí depois ele sempre complementa, né, e quem que Jesus está feliz com ele? Então a mesma coisa, o Espírito Santo também pode estar feliz ou triste com a gente. As nossas ações podem deixá-lo feliz, se aproximar ele de nós ou entristecer. O próximo ponto. O Espírito Santo dá ordens. O Espírito Santo não é só uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Então, ele é que coordena a igreja. É ele que está na direção da igreja e de todos os filhos de Deus. Então, ele dá ordens. Vamos ver isso lá em Atos 8:29. Atos 8:29 fala o seguinte: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então a gente vê o evangelista Filipe ali recebendo uma ordem direta do Espírito Santo para ir se achegar a um carro que estava passando na estrada onde ele estava. E depois dali, seguindo essa história, você vai ver que tinha um eunuco lendo a Bíblia, e aí ele pregou para esse eunuco e esse homem aceitou a Cristo, foi salvo e batizado ali mesmo. Então ele está no controle da igreja, ele dá ordens. É verdade. Eu não sei você que está assistindo, mas eu mesmo, várias vezes, a gente está andando assim, o Espírito Santo às vezes toca, ó, eu quero que você fale de mim para aquela pessoa. Então o Espírito Santo ele nos leva a fazer isso. Mas infelizmente, muitas vezes nós desobedecemos, né? Mas o ideal é que nós passamos como Filipe. Ele obedeceu e foi lá, chegou no carro e começou a falar do Evangelho para ele. Parece que ele estava lendo um trecho de Isaías, e aí o eunuco perguntou, ele está falando de alguém que está no tempo dele, ou que viria? E aí, então, Filipe começa a explicar a respeito de Jesus, que a quem Isaías estava mencionando. Então, será quantas pessoas que deixaram de ouvir o Evangelho, talvez, porque nós não ouvimos essa voz do Espírito dentro de nós? Então, muitas vezes nós pensamos assim, isso aí é a voz da minha cabeça, isso aí é a coisa do meu pensamento, mas nós precisamos ficar mais atentos, porque o Espírito Santo, ele fala assim, ele dá direções, e como igreja, nós estamos debaixo da ordem dele. Nós temos os nossos pastores locais que estão aqui na nossa igreja para poder cuidar das nossas vidas. Sim, eles são enviados por Deus, com certeza. Nós temos que nos submeter a eles. Porém, o Espírito Santo é o governador supremo da igreja. É ele que dá as direções sobre todas as coisas que nós temos que fazer como igreja. Amém. Amém. Então aqui a gente já pegou alguns pontos, então, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí ficou bem claro, eu acredito, para todos que estão ouvindo aí, que o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa, literalmente uma pessoa. Então agora nós vamos ver uma outra situação agora a respeito de que o Espírito Santo é o próprio Deus. Falando também sobre quem o Espírito Santo é. E aí nós vamos lá para João 14, verso 16. João capítulo 14, versículo 16, vai dizer assim a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui é uma conversa de Jesus com os discípulos, dizendo que ele devia subir ao Pai para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. E aí que
algo nós vamos ver algo interessante. Mas o que isso tem a ver com Jesus, com o Espírito Santo ser o próprio Deus? Essa palavra outro que está aí, outro consolador, ele não somente dá uma ideia de que Jesus era um consolador e agora outro consolador vai estar presente. Não somente isso, mas, para quem não sabe, o Novo Testamento ele foi escrito no original grego, na língua grega. E aí, para escrever a palavra outro, tem duas palavras comumente usadas, que é héteros e aulos. A palavra héteros, ela denota outro que seja diferente. Então, por exemplo, se eu falo outro pastor, é um outro pastor diferente, uma outra pessoa que tem características diferentes de mim. Agora, se eu usar a palavra aulos, eu vou estar dizendo que é uma outra pessoa igual a mim, semelhante a mim. Então, é essa a aplicação do aulos. Aí você me pergunta, qual dos dois foi usado para outro consolador? Foi aulos. Por quê? Porque o mesmo que Jesus é, o Espírito Santo é. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, aqui, através dessa aplicação, nós já começamos a ver essa questão de que o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, os três são um. Isso. Isso é uma questão muito importante mesmo, porque como o Felipe falou, né, muitos dizem que ele é uma força e tal, não se relacionam com ele. O que muda? Por que a gente começou por essa questão de dizer que ele é uma pessoa? Você viu os testemunhos aqui que eu e o Felipe contamos, a nossa vida, de outras pessoas? Porque uma força, você não conversa com ela. Uma força, você não se relaciona com ela. Você não dá bom dia para ela, boa noite, você não pede opinião, você não chama para te acompanhar naquilo que você vai fazer. Agora, se você tem a consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de você, que também a gente vai ver quando Jesus ele enviou, quando ele disse que enviaria o Espírito Santo, ele fala, enviarei outro Consolador que esteja sempre convosco. É o final desse versículo que o Felipe leu, João 14,16. Então, esse Espírito Santo, esse outro Consolador, igual a Jesus, que o próprio Pai enviaria, que o próprio Jesus, quando subisse ao céu, enviaria, ele está para sempre conosco. Então, ele acorda do nosso lado de manhã, ele vai dormir conosco à noite. Em tudo que a gente vai fazer, ele está presente. E se Jesus disse que ele estaria sempre conosco, independente de a gente sentir ou não a presença dele, independente de a gente estar ou não consciente disso, ele está conosco. Porque a palavra de Deus simplesmente não falha, simplesmente não muda. Então, o fato da gente saber que ele é uma pessoa muda o nosso relacionamento com ele. Porque agora você pode conversar com o Espírito Santo, você pode pedir opinião para o Espírito Santo, você pode pedir ajuda do Espírito Santo. E tem mais, ele não é só uma pessoa, como o Felipe já disse, ele é uma pessoa igual a Jesus. E não só igual a Jesus. Na verdade, vamos ler aqui, ó, 1 João 5,7. 1 João 5,7 vai falar algo sobre a natureza divina das três pessoas da Trindade. 1 João 5,7 fala o seguinte: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então a Bíblia já está falando aqui, ó, que no céu há três que dão testemunho. Que é o Pai, a Palavra, a gente sabe que Jesus é a Palavra. João 1,1 já fala, no princípio era aquele que é a Palavra, ou o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no capítulo 1 de João já fala. Então, tanto o Pai, quanto a Palavra, que é Jesus, quanto o Espírito Santo, os três são um. Então isso quer dizer que não há diferença, não há gradação. O Pai é maior, depois Jesus, depois o Espírito. Os três são um. Eles têm a mesma natureza, eles andam em conformidade. Na verdade, Deus é três e um ao mesmo tempo. Ele age nas três pessoas, só que ele é um só Deus. Então o Espírito Santo, assim como Jesus, assim como o Pai, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então essa pessoa divina que habita com você, que habita em você, mais do que com você, habita em você, está dentro de você, ele é todo poderoso, ele é onisciente. Até sobre essa questão de falar de testemunho, tem um testemunho legal, deixa eu contar rapidinho aqui também, que eu escutei também sobre essa ação maravilhosa. Acho que foi o Lucim que estava contando isso. Foi num dos vídeos do pastor Lucim.
ele contando que tinha uma irmã, uma mulher que era cristã, né? Que ela era dona de uma empresa. Aí ela resolveu colocar para fazer oração todo dia antes de começar o expediente. Ele juntava todos os funcionários, todo mundo dava as mãos e eles oravam. E aí ela pegava na mão de um gerente lá, de um diretor, e quando ele estava orando, a mão desse diretor ficava tremendo o tempo todo, junto com a mão dela, sabe? Toda vez que eles oravam, esse cara pegava na mão dela, a mão do cara tremendo. Aí um dia ela resolveu orar e falou assim: Senhor, por que toda vez a mão desse meu diretor aqui, ele treme? Aí o Espírito Santo falou para ela: é porque ele está te roubando. Toda vez que vocês vão orar, eu confronto ele. Aí no outro dia ela chegou lá, confrontou ele, né? Ele, né, descobriu que estava mesmo roubando. E aí ele despediu ele e a empresa prosperou. Essa pessoa divina é um com Deus e com Jesus, ele é onisciente. Então, se você precisa de saber alguma coisa, se precisa de ajuda em alguma coisa, ele sabe todas as coisas. E ele pode todas as coisas. Vendo como que essa questão de entender melhor o Espírito Santo muda tudo na nossa relação diária com ele e na nossa própria vida. É verdade. E aí tem um versículo de complemento aqui, que em Gênesis capítulo 1, verso 26, vai falar sobre a reunião da Trindade, né, para poder criar o homem. Fala assim: e também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele fala no plural, ele não fala assim, faça o homem na minha imagem, não. Ele fala, façamos conforme a nossa semelhança e nossa imagem. Ou seja, tanto Deus Pai, tanto Jesus o Filho, quanto o Espírito Santo estavam presentes nessa reunião ao decidir criar o ser humano. Então, se ele que estava ali presente na criação, quem melhor do que o Espírito Santo para poder nos direcionar em todas as coisas? Então, por isso que nós precisamos saber e aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos desfrutar e ter um relacionamento bem mais produtivo com o Espírito Santo dentro de nós. Então, vamos prosseguir aqui, então. Então, nós falamos, então, da pessoa do Espírito Santo. Agora, qual é a obra do Espírito Santo, então? Eu já entendi quem Deus é, eu já entendi que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é um Deus, que ele é o próprio Deus. Agora, então, nós vamos partir para a obra do Espírito Santo. O que ele faz aqui na Terra, vamos dizer assim. Então, aqui, para começar, nós vamos falar da obra primária, entre aspas, do Espírito Santo, que está lá em João, capítulo 16, versículo 8. João 16, verso 8, vai dizer assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro ponto aí, do pecado no verso 9, porque não creem em mim. A gente comentou na live passada sobre o problema da humanidade, e aí nós falamos a respeito de que o problema da humanidade está na incredulidade. Ele reside nessa questão da incredulidade. E aí aqui também, mais uma vez, isso é mostrado. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o Espírito Santo, ele é o único que pode nos convencer desse pecado, para que nós possamos crer em Deus, para que nós possamos crer no Senhor Jesus, crer na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele que nos convence. Se o Espírito Santo não nos convencesse, nenhum ser humano seria capaz de poder ter fé no coração, de poder ser convencido de que é pecador e que necessita dele. Você quer falar alguma coisa a respeito desse ponto, Léo? Sim, eu acho interessante, né, que a importância da obra do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui, né, como o Felipe falou, a obra primária do Espírito Santo seria a inicial na vida de uma pessoa. Então, ele está presente na vida dessa pessoa, desde antes de ela aceitar Jesus, sendo que ele é o próprio Deus que convence essa pessoa do pecado dela, que mostra que ela está afastada, destituída da glória de Deus, caminhando para uma eternidade sem Cristo, e ele permite que ela seja iluminada e possa aceitar a Jesus e ser salva
nós vamos ver que ele acompanha o cristão em toda a sua vida e é ele que vai estar conosco até o final. Relembrando de novo que a gente acabou de falar logo ali em cima, que Jesus enviou o Espírito Santo para que ele esteja sempre conosco. Quando ele fala sempre, é sempre mesmo. Ele é a primeira ação de Deus, ele é a primeira pessoa divina que vem ao nosso encontro e nos convence do pecado para que a gente possa se arrepender, crer em Jesus e ser salvo. Ele é quem nos guia em todo o caminho e ele é quem nos levará ao céu. Ele é a nossa garantia de que um dia nós estaremos diante de Deus. Então, assim, não dá para mensurar a importância do Espírito Santo. Então, por isso que um momento como esse, a gente tirar uma sexta-feira à noite para a gente estar podendo falar sobre o Espírito Santo e aprender mais sobre o Espírito Santo, é de suma importância na nossa vida. E aí, mais um detalhe também, é que muitas pessoas podem falar assim, que a pessoa ela sofreu lavagem cerebral, porque está acreditando em tudo que o pastor está falando, que não sei o que está acreditando em homem e tal, mas não é o homem que convence. Não é o pastor que fala bem demais para poder convencer quem está ouvindo, não é a eloquência de alguém que faz com que o outro reconheça que é pecador. Não, a pessoa fala muito bem, por isso que eu digo, não é isso. É o Espírito Santo, ele pode até usar o que o pastor ou outra pessoa está falando, mas quem convence no coração do ouvinte é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Então, por mais bem bonito que o pastor pudesse falar, se o Espírito Santo não convencesse o ouvinte de que ele é necessitado de Deus, de que é pecador, essa conversão jamais aconteceria. Então, é um ponto muito importante que nós precisamos observar. E aí, seguindo, então, o segundo ponto é da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, o homem só pode experimentar essa justiça concedida pelo sangue de Jesus por meio do Espírito Santo. Então, é ele quem nos convence, que dá essa garantia de que nós somos redimidos. A garantia é porque Jesus, quando ele subiu aos céus e ele disse, eu enviarei o Espírito Santo para poder habitar em você, a habitação dele dentro de nós é a garantia de que nós somos redimidos e que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então ele é a nossa herança, a nossa garantia. Isso, uma vez eu vi uma falando sobre essa palavra aí, também fala que ele é o selo, ou penhor, né, que ele nos deu o penhor do Espírito, que fala essa garantia aqui, tem outra tradução que vai falar que é o penhor do Espírito. É interessante que o Espírito Santo em nós, ele é a garantia de que Cristo virá nos buscar. Então, ele é como se fosse um selo. O que você coloca, você escreve uma carta, ela só é enviada pelo correio se ela tiver um selo. E aquele selo dá a garantia que ela vai chegar, dá o endereçamento para essa carta. E quando fala desse selo, ele está falando mais, está falando de um selo real, aquilo que o rei selava a carta ali, ela só poderia ser aberta pelo destinatário. O selo do rei ninguém podia violar. Então a presença do Espírito Santo em nós é a garantia inviolável de que nós vamos chegar ao destino que Deus intentou para nós. E Ele nos escolheu para sermos filhos dEle, para estarmos para sempre com Ele. Então o Espírito Santo é esse selo, essa garantia de que o Senhor virá nos buscar. Ele virá levar para Ele aqueles que Ele mesmo comprou. Amém. Então, e aí, o terceiro ponto, lá no verso 11, que vai dizer, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ou seja, a pessoa quando vem para Cristo, ela é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa tem essa segurança de que o mal está vencido, de que Cristo venceu o mal na cruz. Então, quando a pessoa decide, ela é convencida pelo Espírito Santo e começa a caminhar com Jesus, ela tem essa garantia de que o mal não pode matar ele. Porque veja só, o que Jesus faz conosco? Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, se coloca você como sendo essa pessoa que foi transportada de um lugar para outro, o imperador do mal, que é o Satanás, ele fica furioso com a sua saída. Então, se a pessoa não tivesse essa segurança do Espírito Santo de que o mal está vencido, a pessoa poderia ficar atemorizada de poder ser encontrada pelo Satanás em qualquer lugar.
Ah, não, porque eu estava com ele e agora eu estou em Jesus. Então o Satanás vai querer me matar de todo jeito, eu vou ter medo. Não. A pessoa tem a segurança. Por quê? Porque o mal já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado, ele está vencido. Então nós temos essa segurança, por meio do Espírito Santo, de viver em Cristo Jesus. Exatamente. Como a Tânia falou aí agora mesmo, né? O Espírito Santo está aqui cuidando da noiva de Cristo. E esse mundo só ainda tem bondade e ainda está funcionando, apesar de cheio de problemas por causa do pecado. Mas ainda tem tanta coisa boa aqui e a igreja está aqui porque o Espírito Santo está aqui. Quando ele subir, ele vai levar a igreja com ele. Ele estará sempre conosco. Então, onde nós estivermos, ele estará também. Então, o seguinte, a gente viu, né, que o Espírito Santo é o primeiro que age na vida de uma pessoa para que ela possa entender sua condição de pecadora, possa entender a justificação que vem através de Jesus e para que ela possa entender que essa justificação, essa obra de Cristo na cruz é final e acabou com o poder das trevas. E, na verdade, sem ele, nenhum pregador, nenhum homem, nenhum convencimento eloquente do ser humano adiantaria nada. Igual o Felipe falou, não é o pregador que convence. Infelizmente, tem muita gente que é convencida e não convertida. Uma pessoa que foi convencida intelectualmente, ou sei lá, ela foi criada no cristianismo, então ela se considera cristã. Tem pessoas que não tiveram a experiência da ação do Espírito Santo nelas. Por isso, ela não tem firme nela essa questão. Quem pode nos dar a certeza da salvação é só o Espírito Santo. A Bíblia fala que o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fala isso lá em Romanos capítulo 8. Então, desde o início, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. E depois, quem nos dá a garantia de que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo. Quem nos mostra lá que a obra de Cristo na cruz nos faz crer é Ele. E é Ele que nos mantém firme nessa obra cada passo da jornada. Quem nos mostra que Satanás está destruído, está derrotado, ele não tem mais poder sobre aqueles que são de Jesus, desde lá do início é o Espírito Santo. E é Ele que nos permite caminhar em vitória cada dia nessa certeza. Então, do início ao fim, é uma obra do Espírito de Deus. E nós vamos ver também outras obras dele. Nós vimos a primeira obra aqui, esse primeiro convencimento para levar a pessoa a Cristo, levar a pessoa à salvação, apresentar Cristo para a pessoa. Só que ele continua agindo no dia a dia da igreja sempre. Por exemplo, citar uma obra do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo revela a nós tudo que Deus gratuitamente nos deu por meio de Jesus. Então, tudo que é nosso em Jesus é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de entender. E a palavra que nós usamos aqui no texto é revela. Então, não é algo só que vem do convencimento humano, mas é uma revelação no nosso espírito. É algo vivo, ele faz vida à palavra de Deus. Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 2,9. Nós vamos ler do 9 até o 12. Olha o que a palavra diz aqui, ó. 1 Coríntios 2,9 e em diante. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, ele examina, ele consegue entender, examinar todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, olha o que essa palavra está falando. Quem conhece o homem a fundo, de verdade, senão o Espírito do próprio homem que está nele? Ou seja, é o homem que se conhece de verdade, é a gente que entende a nossa real natureza, nosso real pensamento em profundidade. A mesma coisa com Deus. Quem melhor para conhecer as profundezas de Deus, a profundidade do Senhor, do que o próprio Espírito de Deus que está nele? Que o próprio Espírito de Deus que é um com ele.
E é esse Espírito que Deus nos deu para revelar, para ensinar todas as coisas. Lembra que ele ensina? É esse Espírito que Jesus enviou para ensinar todas as coisas. Então, assim, não tem limite para tudo que a gente consegue aprender por revelação através do Espírito Santo. Então, se você começar a orar e aprofundar-se no relacionamento com ele, ele vai começar a te revelar coisas grandes e firmes que não sabes. Mas ele vai te revelar e vai te levar a essa profundidade. E ele vai fazer com que a palavra de Deus ganhe vida. Com que não seja só a letra, mas a revelação, a palavra rema na sua vida. Exatamente. E aí até um aprendizado aqui, tem muitas pessoas que veem esse versículo 9 e aí entendem ele também num contexto um pouco diferente, falando assim, não, o que Deus tem para mim, nenhum homem jamais viu. E aí, como se fosse algo inalcançável, como se fosse algo que o homem jamais pudesse saber. Mas só que o complemento que é o verso 10 que o Léo leu aí, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, ou seja, foi revelado a nós. O Espírito Santo, ele revela o que é a vontade de Deus. E aí fala aqui, ó, lá no verso 12 que o Léo leu, que conheçamos de que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, não tem mais um preço a ser pago, porque todo o preço já foi pago por Jesus. Então, tudo já foi nos dado gratuitamente. Nós precisamos do quê? Receber essa revelação do Espírito Santo, para que nós possamos desfrutar daquilo que ele tem para nós. E aí, prosseguindo também, outra coisa que o Espírito Santo faz, ele distribui dons espirituais. Então, aí a palavra base é 1 Coríntios também, capítulo 12, versículo 11. Que vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui a gente conhece, muitos de vocês talvez já saibam, é a lista de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 2 vai listar ali vários dons que o Espírito Santo concede à igreja, cada um com uma finalidade diferente. Mas aí aqui está falando que ele que concede esse dom. Então, nós podemos buscar por dons espirituais? Podemos. Mas só que ele só vai ser concedido conforme a vontade do Espírito Santo para cumprir uma finalidade que seja da vontade dele. Como a gente falou no início da live, quem está no controle da igreja é o Espírito Santo. Então, essa é mais uma coisa que o Espírito Santo faz. Ele concede dons conforme a vontade dele. Isso, e o interessante também é que esses dons, é ele quem opera esses dons em nós também. Ele concede segundo a vontade dele, segundo a operação que ele quer, porque os dons que ele dá sempre tem um objetivo. Então, assim, Deus nos dá poder, Deus dá intimidade, a gente pode ir com fundo nele a gente quiser. Na verdade, o limite não está do lado de Deus, o limite está do nosso lado, é a gente que coloca limite. Se você buscar sem limites, você vai receber de Deus sem limites, porque ele dá o Espírito à vontade, o Espírito habita em você. Esse Deus que tem tudo isso que a gente está falando, habita em você. Então, ele concede só que uma coisa, ele concede esses dons, ele vai atender os seus pedidos, a Bíblia fala para a gente buscar com zelo os dons, os melhores dons, para um fim proveitoso. Por isso que ele dá conforme ele quer. Ele não vai te dar só para você aparecer, só para você ter, só para você ver como é. Ele vai dar para você usar, ele vai dar para a glória de Deus. Lembra que o próprio Espírito Santo, ele não veio buscar nem a própria glória, ele veio para glorificar a Cristo. Então, tudo que ele faz através da igreja é para glorificar a Jesus. É para que Jesus seja conhecido no mundo. Outra ação dele aqui. Boa noite para todo mundo aí. O Joicinho que chegou aqui, ó. Boa noite aí, pessoal. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Okay? É a Tereza que tá chegando. É a Tereza que está nesse Instagram. Nome aí? É. Amém. Glória a Deus. Boa noite para todo mundo. Seguindo aí. Próxima ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina todas as coisas e nos lembra de tudo que Jesus disse. Então isso aqui é até um versículo que a gente já leu antes aqui, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, é o Espírito Santo que ensina. O próprio Jesus disse, quando ele estava aqui na Terra, né, pessoalmente, ele disse que ainda tinha muitas coisas a ensinar os apóstolos, né, os discípulos, mas que ainda eles não estavam prontos para receber.
mas que quando viesse o Espírito Santo, ele ensinaria todas as coisas. Então, quem faz a palavra de Deus entrar em nosso coração, faz a gente ser capaz de entender e de viver essa palavra, é o Espírito Santo, é a ação dele, nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar. Já teve alguma vez que você estava em alguma situação e aí, sei lá, por exemplo, uma tentação. Aí vem uma tentação para você fazer um pecado, alguma coisa errada. E na hora que você vai pensar em fazer, vem aquela palavra certinho na Bíblia, dizendo que não pode fazer aquilo, que aquilo é problema. Quem te faz lembrar é o Espírito Santo. Tem uma coisa que o Luciano fala também, que tem uma coisa me falando, coisa não fala. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, se tem uma vozinha ali te falando alguma coisa, te lembrando alguma coisa, é a voz do Espírito Santo. Entendeu? Então é ele que faz a palavra ganhar vida e faz a gente lembrar de tudo aquilo que a gente sabe. Então, ele potencializa a nossa leitura bíblica. Quando você lê a Bíblia, sempre ore antes de meditar na palavra, pedindo a Deus que fale com você. Porque ele vai abrir a palavra, ele vai abrir o seu entendimento para entender essa palavra. E aí você vai ver a profundidade que é aquilo ali, e depois ele vai te fazer lembrar todas as vezes que você precisar. É verdade. Então nós precisamos ouvir os ensinamentos dele. Não é coisa dessa cabeça. É o Espírito Santo que ensina. É ele que fala. Ele, como pessoa, como a gente já viu, ele nos ensina o que nós precisamos. Só para fazer um complemento aqui de um outro ponto que você já falou, Léo, eu me lembrei aqui, não deu para falar na hora, mas você que está nos acompanhando, entender a importância da obra do Espírito Santo é entender também a autoridade dele sobre nós. Não somos nós que governamos a ele. Tem pessoas que vão usar uma referência bíblica de forma errada. Eu só quero esclarecer aqui para poder esclarecer todo o ponto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, vai dizer assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, o que acontece? Aqui a gente viu que o espíritos aqui está no plural. E aí demonstra que não está falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um, não são mais de um Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita no Léo e habita em você que está nos assistindo. Então, os espíritos do profeta está falando ali do espírito humano. É o espírito humano que está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo. Então, não tente submeter o Espírito Santo à sua vontade, pelo amor de Jesus Cristo. Mas, pelo contrário, que nós possamos nos submeter à vontade dele em tudo que ele nos colocar. Então, aqui fechar essa aspa aqui, mais um outro ponto, então. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, que vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ele nos guia em nossa caminhada. Essa é outra ação do Espírito Santo em nós, nos guiar. E aí algo muito importante de ser analisado aqui é que fala aqui, ó, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então deixa eu dizer para você, se você não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sinto lhe dizer, mas você não é filho de Deus. Pastor, mas que blasfêmia é essa? Não é blasfêmia. Está na Bíblia. A única forma de mostrar que você é filho de Deus, que nós somos filho de Deus, é seguirmos a direção do Espírito Santo. Então ele nos guia. Nós precisamos ser guiados por ele. Amém. E falando sobre guiar também, nós separamos uma outra ação do Espírito Santo aqui, ó, que o Espírito Santo dá direções que nos levam ao cumprimento do evangelismo. Então Pode fazer a pergunta aí. Se tiver no nosso alcance, a gente responde. Falaram aqui se pode fazer uma pergunta, pode fazer. Mas então, continuando aqui o que eu estava falando. Ele dá direções que nos levam ao cumprimento do evangelismo. O seguinte, o Espírito Santo não fica direcionando a gente à toa, assim, sabe? Tudo assim, ande aqui, entre ali, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Não é assim guiar por guiar, a gente não é um robô. Ele nos guia a cumprir a vontade de Deus, a cumprir o plano de Deus. Cada um de nós temos um plano, um propósito, desde antes de a gente nascer. A Bíblia já vai falar que os nossos dias já estavam todos escritos antes que qualquer um desses houvesse.
Então, ninguém é obra do acaso, ninguém é um acidente. Deus tem plano para cada um de nós, tem coisas que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, o Espírito Santo vai nos guiar por esse plano. E outra coisa, a gente não conhece esse plano, a gente não consegue ler esse livro, né, que Deus escreveu nos nossos dias. Mas o Espírito que nós habita conhece. Ele sabe qual é o plano para a nossa vida. Então, por isso que a gente tem que deixar Ele nos guiar. E Ele sempre vai nos guiar a fazer a vontade de Deus. Ele sempre vai nos guiar a cumprir o ID do Senhor. Lembra da grande comissão de Jesus? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, vos tenho ordenado. Então, Ele vai nos guiar nisso. Ele vai nos guiar nesse sentido, de cumprir o ID, a vontade do Senhor e o plano que Ele tem para nós. É verdade. Então, e aí um detalhe importante também nessa direção é que ele não direciona e te deixa sozinho. Tipo assim, vai lá e faz, e aí eu vou esperar você fazer sozinho. Não, ele direciona e vai junto com você para poder a gente fazer o que ele quer que nós façamos. Então ele não é aquele chefe que dá a ordem e aí a gente tem que se virar. Não, ele está dentro de nós para poder realizar aquilo que ele mesmo quer que nós realizemos. Aí vem aquela palavra, né? Que a ele pertence o querer e o efetuar. Não somente o querer, mas também o efetuar. A pergunta aí foi lançada aí, né? Uma pessoa pode receber um dom do Espírito Santo, por exemplo, falar em línguas antes de ser batizada nas águas? Pode. Biblicamente, temos lá em Atos algum registro, não sei se foi Pedro que estava ministrando em alguma casa lá de gentios. Pode falar, Léo. Show. Pedro estava pregando a Cornélio, que era um centurião romano, em Atos, se eu não me engano, é capítulo 9 ou 10. Olha para nós aí, Felipe, se é o 9 ou 10. E o que aconteceu? Esse centurião romano estava lá, né? Os anjos de Deus apareceram para ele e pediram para ele, falaram para ele, vai lá, manda até Jope buscar um homem chamado Pedro, que ele vai ensinar palavras para que você seja salvo. Qual que é aí? Atos o quê, Felipe? É o 10. Atos capítulo 10, então, depois vocês podem ler lá. Aí vem Pedro, né, e prega o evangelho para Cornélio e toda a família, os amigos íntimos dele estavam ali reunidos. E então eles são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em línguas. Aí Pedro vira para os outros judeus que estavam com eles e fala assim, vocês podem negar o batismo em água? Vocês podem negar a água para eles, sendo que eles já receberam do mesmo Espírito Santo que nós? Então nós temos isso na Bíblia. Esse relato ali, que naquele momento o Espírito Santo veio sobre gentios, que nem eram judeus, que tinham acabado de ouvir o evangelho e batizou eles antes de eles serem batizados nas águas, depois que eles foram batizados nas águas e tal. A questão é o que a gente já leu aqui atrás, o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. A gente nunca pode colocar Deus numa caixinha e falar assim, Deus age assim. Deus é soberano e ele age do jeito que ele quiser. A gente tem o que é padrão, a gente olha o que são princípios, o que é padrão e a gente ensina assim. Mas Deus sempre pode fazer o que Ele quiser, não tem nada de para fazer a Deus. Deus só não pode pecar, Deus só não pode mentir, só não pode negar a si mesmo. Ele é bom, Ele nunca vai haver nada errado nele. Agora, o que for bom, meu amigo, só você olhar em Jesus ali. Jesus curava as pessoas, cada vez era um jeito diferente. Ele curou de tudo que é jeito diferente. Você fala assim, ah não, mas Jesus cura assim. Não tem como você colocar, Deus age assim. Deus age como Ele quiser, do jeito que for a situação pedir. É verdade. Então, ficou esclarecida essa questão aí do dom. Eu espero que tenha sido esclarecido. Agora é minha vez, né, Léo? Sim, pode ir. O Espírito Santo pode separa ir, pessoas. Tempo. Falta 12 minutos, mas vamos lá. O Espírito Santo separa pessoas para o ministério em seu governo sobre a igreja. Em Atos 13, verso 2, a gente vai ver essa questão. Está pertinho de onde eu falei aí. Atos 13, verso 2 vai dizer assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, quem comissiona as pessoas, quem leva as pessoas ao ministério, é o Espírito Santo também. Não é o pastor da igreja que aponta o dedo e fala assim, eu gostei daquela pessoa ali, aquele ali vai ser um evangelista.
Eu achei aquele cara bacana, ele fala bem. Não, não é assim que funciona. É o Espírito Santo que comissiona as pessoas. É o Espírito Santo que coloca a habilidade de algo no coração da pessoa para que ela possa exercer o ministério. Pode seguir, Léo. Isso. A gente tem até o testemunho aí, ó. Falando aí, foi batizado com o Espírito Santo antes de passar pelas águas. É só nos tempos bíblicos, não. Continua acontecendo. Deus continua com liberdade e soberania, agindo como Ele quiser. Agora, o próximo aqui, para a gente já caminhar para o final, o Espírito Santo fala através de nós. O que precisamos falar quando somos entregues diante de pessoas que nos julgam ou condenam por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler aqui, ó, Mateus 10, 19. Mateus 10, 19, o próprio Jesus falando para os apóstolos, 19 e 20. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que é a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Então, todas as vezes que a gente é perseguido pelo Evangelho, ou mesmo, não só a perseguição, aqui é no contexto de perseguição, mas quando Deus nos manda fazer alguma coisa, o Deus que dá a missão também dá a provisão. Então, como o Felipe falou, o guia não vira para você e fala o seguinte, você vai aqui, vira 2 ruas, não sei o que e tal, vira ali, é a 3ª casa. Isso não é guiar mesmo ali, como a Bíblia apresenta, o Espírito Santo como guia. O guia vai na frente, ele vai com você. Então, aqui a gente não precisa de ter medo. Quando a gente for perseguido, ele vai nos manifestar o que a gente deve falar. E, por exemplo, numa live como essa aqui, você acha que eu e o Felipe, a gente vem para cá sem orar? Você acha que eu e o Felipe, a gente vem para cá sem depender do Espírito Santo? A gente ora muito, e prepara, e estuda, e tenta, e olha, e vem pedindo, Deus, tem misericórdia, que o Senhor fale através de nós, porque senão vai ser só palavras humanas. Então, gente, ele manifesta o que a gente deve dizer. Pronto. E aí também ele nos transforma diariamente, para sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus Pai, assim como nós fomos criados lá no início. E a gente vê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 vai dizer assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Ele é quem nos transforma diariamente para que nós possamos ser cada vez mais santificados, mais parecidos com Deus. Nós nunca seremos igualmente a Ele naquela questão lá do aulos, né? Nós vamos ser como Deus. Não. Nós seremos até um diferente, mas um diferente semelhante, porque o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória. Aí entra também uma live passada. Nós falamos sobre a questão da santificação final, que nós vamos ser totalmente iguais a Ele, no sentido de imagem e semelhança mesmo, quando o nosso corpo foi transformado para um corpo glorificado. E assim nós habitarmos eternamente com Ele. Então aqui a gente já está caminhando para o final. O que nós devemos fazer, então, por meio do Espírito Santo? Então, até agora nós vimos a pessoa do Espírito Santo, quem ele é. Nós vimos o que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Agora nós vamos ver o que nós fazemos por meio do Espírito Santo. E aí, a primeira coisa que nós vamos ver é mortificar a carne pecaminosa. E aí nós vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Eu gosto de abrir a Bíblia, mas a referência está anotada aqui, ó. Mas eu vou abrir também para acompanhar você que está abrindo aí na sua casa, você que está nos assistindo. Romanos 8, verso 13. Diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, mortificar aqui não está falando que é o Espírito Santo que vai mortificar, mas está falando que nós vamos mortificar, mas por meio do Espírito Santo. Então é por meio dele que nós vamos realizar. Pode fazer mais uma pergunta à vontade, quantas você quiser, inclusive os outros também. Se quiser perguntar, fica à vontade. Estando ao nosso alcance, nós vamos responder. Quer falar algo a respeito aí, Léo, sobre essa questão?
Isso, e continuando aqui, então até agora a gente viu a obra do Espírito Santo em nós, né? Então, qual que é a nossa obra? Qual que é a nossa resposta em relação a essa ação do Espírito Santo? Aí o Felipe leu aí, né? Romanos 8:13. Deixa eu ler agora aqui Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 vai falar o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, que é essa palavra esquisita, é desejo desenfreado. Então, a gente tem em nós essa natureza pecaminosa que está sempre em rebeldia contra Deus. Mas se nós andarmos no Espírito Santo, nós não iremos dar lugar a essa carne. Então, o Felipe falou sobre mortificar a carne. Então, a gente tem que mortificar isso, matar cada dia essa natureza pecaminosa para que a natureza divina se mostre em nós. É o Espírito Santo que faz essa transformação. E a Bíblia vai falar também nesse mesmo Gálatas 5, eu acho... Não sei qual que é o... É mais para frente, deve ser o 21, é mais para frente aqui. Mas é Gálatas 5 também, que ele vai falar: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma decisão nossa, andar no Espírito. O fato do Espírito Santo habitar em nós, nós somos filhos de Deus, não automaticamente nos faz viver uma vida de santidade. É uma decisão nossa manifestar o fruto do Espírito, é uma decisão nossa mortificar a carne, é uma decisão nossa andar no Espírito. Aí, ó, Gálatas 5:25, o Felipe colocou para nós aí. Então, nós devemos também andar, trazer essa realidade do Espírito, tudo isso que a gente está falando para o nosso dia a dia. E isso é uma busca nossa e é uma decisão nossa. E como que a gente faz isso? Aquele velho conselho, né? Aquela velha questão. A carne e o espírito habitam em nós. Os dois lutam um contra o outro. Os dois querem nos controlar. Só qual que vai vencer? Qual que vai conseguir se manifestar na nossa vida? O fruto do espírito ou a obra da carne? Aquele que a gente alimentar mais. Então a gente vai ter tudo isso que a gente está falando sendo real na nossa vida se nós alimentarmos o nosso espírito. Como? Buscando o Espírito Santo, lendo a Bíblia, jejuando, orando, tudo aquilo que Deus espera de nós, né? Tudo aquilo que nos conecta a Deus, tudo aquilo que nos aproxima ao Senhor. Responder aí, Felipe? Então, aí é o seguinte, e aí só para finalizar, aí vem o fruto do Espírito, e é justamente esse comentário da Tânia, um dos frutos do Espírito Santo é a interpretação das línguas. Deixa eu só corrigir um ponto aqui. Dom. Existe dons e existe o fruto. E o fruto não é no plural. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está escrito no singular. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito. Um fruto só. Só que ele se manifesta de várias formas. Que aí vai ser o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso vai ser manifestado no único fruto. Mas como que isso é possível? A melhor forma de você analisar isso é pela mexerica, que é um fruto só que tem vários gomos. Assim também é o fruto do Espírito. No caso dos dons espirituais, até mesmo aproveitando para responder a Poli, depende do dom. Por quê? Para entender o que está sendo falado em línguas, é necessário o dom de interpretação de línguas. Então, quem fala em línguas não tem necessariamente o dom de interpretação de línguas. Ela pode ter, mas não é necessariamente obrigado a ter. E aí também a pessoa tem uma referência também que fala que nós podemos orar ao Senhor para entender o que nós oramos. Nós podemos entender o que nós próprios estamos orando em línguas. Porque a oração em línguas ela é feita para edificação própria, espiritualmente falando. Então, não é uma condição em que todo que fala em línguas entende o que o outro está falando em língua. É um dom separado. Tem o dom de falar em línguas e tem o dom de interpretação de línguas. Se a pessoa tiver os dois, ela vai entender não somente o que fala, mas também o que ouve em outras línguas. Ok? Já aproveitando, eu já estou com o tema já da próxima live, que está no meu coração, de falar a respeito do batismo no Espírito Santo. Então, eu acredito que nessa próxima live nós vamos entrar um pouco nesses pontos da questão de dons. A gente vai ver ainda, como o Léo bem colocou, não somos nós. Não é nosso conhecimento, porque se for baseado no que eu sei, irmãos, vocês podem desligar essa live aqui, que não tem nada de bom para sair. Mas tudo aqui que a gente fala é inspirado por Deus mesmo, assim, é Ele que vai colocando dentro do nosso coração, porque não é nós, não.
Amém? Você quer colocar mais alguma coisa para finalizar aqui, Léo? Nós temos 1 minuto e meio. É 1 minuto, pode orar, irmão. Amém, então. Então vamos orar, então. Primeiramente, agradeço a todos vocês pela participação, vocês que comentaram. Então, assim, esteja conosco e aí nós vamos sempre aprendendo um com o outro. Amém? Senhor nosso Deus de paz, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Nós queremos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Sabemos que o Senhor é uma pessoa que habita em nós. Nós queremos, ó Pai, desfrutar de toda a pessoa do Senhor, de toda a obra do Senhor dentro de nós. Que seja uma realidade na nossa vida. Que o fato Pai, da gente entender, Pai Santo, que o Senhor é uma pessoa, nos leve a nos relacionar com o Senhor. Que a gente entender sobre esses dons, nos leve a buscar e agir nesses dons, Pai. Que não seja só um conhecimento na nossa mente, mas seja algo que a gente vai viver no nosso dia a dia. Esteja sempre presente, guiando e cuidando de cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito obrigado, gente. Então, nos segue lá no Instagram, no meu Instagram lá, FelipeFC_BL. Procura o Léo também lá. Eu não lembro o nome do seu Instagram, né? Mas amém. Cara, Deus abençoe. Acabei de ver.